Professionals durante essa quarentena, para a gente poder trazer alguns tópicos interessantes para vocês. E essa semana a gente vai estar falando sobre iniciativas que a gente está vendo que está acontecendo para enfrentar o Covid. O Young Professionals é uma iniciativa do I3E. Nós somos um grupo de afinidade que busca sempre auxiliar jovens profissionais, seja no início da carreira, durante os primeiros 15 anos, ou até antes mesmo, a gente decidir o que quer na graduação e iniciar a nossa jornada de trabalho, né? Eu sou Cecília, eu sou coordenadora do grupo e também trabalho na Vsoft e também estarei trazendo aqui um pouco sobre as iniciativas que a Vsoft faz. Junto comigo nós temos o professor Euler. Euler, tu quer se apresentar? Posso. Como ela falou, meu nome é Euler Macedo, eu sou professor aqui do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e além tem alguns projetos, dentre eles, que coordeno dentre eles, junto com até a professora Camila, o FabLab UFPB, que é o Laboratório de Fabricação Digital, que eu acho que boa parte devem conhecer, onde tem equipamento, a gente disponibiliza equipamentos de fabricação digital, como impressoras 3D, máquinas de corte computadorizado. Então, com isso, a gente vem possibilitando e atuar diretamente com o desenvolvimento de equipamentos e soluções para o enfrentamento à síndrome Covid-19. Agradeço o convite e espero poder contribuir aí com a discussão. Cecília, eu acho que você precisa habilitar o seu microfone. Desculpa, gente, eu mutei enquanto ele estava falando e esqueci. Obrigado, professor Euler. Tiago Alencar, quer se apresentar? Boa tarde, meu nome é Tiago Alencar, eu sou daqui de São Paulo e atualmente eu trabalho como coordenador de atividades humanitárias do I3E na América Latina. A minha formação, eu sou engenheiro aeroespacial e de gestão, mas atuo na área de energia, com mestrado e doutorado em energia. Também sou pesquisador nessa área também. E eu espero contribuir bastante nessa reunião e nesse webinar. Ok. Professora Eunice? Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sou Eunice Palmeira, né, professora aqui do Instituto Federal de Alagoas. Atualmente respondo pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Queria agradecer o convite que me foi feito para estar com vocês nesse momento, um momento delicado, um momento difícil, mas um momento também em que a gente percebe aí um conjunto de ideias, né, que vão surgindo dos nossos colaboradores, professores, pesquisadores. Espero também poder contribuir aqui com esse bate-papo com os colegas. Ok, obrigada, Eunice. Obrigada a todos os três pela presença, inclusive. Espero que seja muito proveitoso e que todo mundo goste do nosso Webational. Eu vou aproveitar que a Eunice estava falando. Eunice, se tu quiseres começar a falar quais iniciativas vocês estão fazendo aí de enfrentamento com o Covid. Bom, o Instituto teve várias ações, né, durante esse período. Eu vou tentar fazer, assim, um resumo de tudo que a gente vem fazendo, especialmente na área de alguns projetos que têm relacionados à pesquisa, né. Então, a gente tem algumas ações que foi feita no Instituto como um todo para tentar minimizar aí os efeitos e também para atender as comunidades em vulnerabilidade e unidades de saúde. Uma ação em conjunto dos 16 campi, hoje nós temos 16 unidades, 16 campi, mais a reitoria. E eu vou começar pelos projetos que têm iniciado
com alguns dos nossos professores, né? Existe um sistema robótico, inclusive o professor Jaxiel também está aqui assistindo, que é um dos pesquisadores que desenvolveu aí um protótipo de um robô e uma luminária do tipo scanner, né, para desinfecção de superfícies e objetos do ar por meio de uma radiação ultravioleta C. São 4 professores, professor Alberto Jorge, professor Jaxiel José, Alisson Luiz, Rômulo Afonso, e mais o professor Demetrios, que é da área de Química, e tem ajudado esses professores nos testes desse robô. Ainda está numa fase de protótipo, mas eles já efetuaram alguns testes e também vem conversando com outros pesquisadores de outros institutos que também vêm desenvolvendo algo nessa linha. E a gente vem tentando dar aí um apoio para esse grupo, né? Além desse robô, dessas luminárias que é feita por esse grupo, existe também uma invenção que foi feita de um professor de um campus Satuba, aqui do IFAL, professor Davi Carnaúba, que desenvolveu uma pulseira que alerta sobre a proximidade da mão no rosto. Né? E essa pulseira, ele começou a perceber que muitos dos contágios vêm justamente por esse contato involuntário que a gente tem de colocar a mão no rosto após cumprimentar pessoas, após tocar em objetos. E ele desenvolveu essa pulseira que a gente também vem tentando ajudá-lo aí no desenvolvimento. Uma outra ação, que eu acho que essa é mais comum, né, nas instituições, que são os escudos faciais. Então, alguns professores que possuem impressora 3D, nós temos um laboratório que estamos montando agora, também com essas impressoras e com outros equipamentos, vem produzindo esses escudos faciais para ajudar, distribuindo aí nas unidades de saúde e nas comunidades mais vulneráveis. Fora isso, essas ações que são mais voltadas, tecnicamente falando, né, também temos algumas que estão concorrendo a um edital da rede de institutos, e aí eu não consigo falar muito porque ainda estão concorrendo a edital, mas que tem algumas ideias interessantes em relação a isso, a gente está aguardando esses resultados para poder publicizar. Esses 3 que eu falei já estão bem publicizados, fora esse, a gente também tem um respirador, que não está sendo desenvolvido pelo Instituto propriamente, mas existe o envolvimento de um professor e de estudantes, né, que de forma colaborativa com outras pessoas que não são da instituição, que não são do IFAL, também vem desenvolvendo um respirador. Além dessas ações, a gente tem produzido álcool em gel, junto com a Universidade Federal de Alagoas, uma ação, assim, que teve uma amplitude muito grande, né, a universidade que já tinha um laboratório pronto e com pessoal que já trabalhava com isso, a gente resolveu se unir a eles e juntar forças, né, unir forças para que essa produção fosse ainda mais efetiva. Então, 11 dos nossos servidores, né, professores, mais especificamente, foram para a universidade e passaram lá um tempo produzindo álcool em gel. E isso a gente conseguiu, junto com a universidade, evidentemente, atingir aí pelo menos umas 25 instituições, né? Entre comunidades, entre ONGs, entre unidades de saúde, e distribuindo aí hipoclorito e o álcool. Além dessas ações, né, outra grande ação que o Instituto fez recentemente foi uma doação de um grande volume de material para também essas unidades nos seus 16 campos. Como eu falei, a gente tem 16 campos distribuídos em todas as mesorregiões do estado. E nessa ação, né, que foi uma ação bastante grandiosa, foram distribuídos um quantitativo muito grande de luvas descartáveis, de toucas, de água sanitária, desinfetante, óculos de proteção, aventais, álcool também, gel, sabonetes líquidos, papel toalha. Então foi uma ação bastante volumosa e que ajudou bastante aí as unidades
porque estavam muitas delas já sem esses produtos, né? Uma outra ação que vem de um outro campus, que é o campus Arapiraca, é o desenvolvimento de uma plataforma para acompanhamento de casos suspeitos e confirmados de Covid no município de Arapiraca, né, que é um grande município aqui no estado de Alagoas. Essa plataforma ainda está em desenvolvimento. Eu normalmente recebo um relatório desses campos semanalmente para informar a instituição como anda essas ações. Então, essa foi uma ação que começou, posso dizer que mais recentemente, que está no início aí do seu desenvolvimento. Além disso, a gente também teve a confecção de máquinas TNT, que foi feito no nosso maior campus, envolvendo aí um projeto de extensão, com pessoas envolvidas nesse projeto de extensão. Foram produzidas aí 1.000 unidades, também foram distribuídas aí em instituições aqui do estado, e ações no sentido de orientação à saúde e apoio psicológico, médicos, psiquiatras, psicólogos da instituição prestando atendimento diariamente para os servidores e para os alunos, produzindo lives, produzindo material educativo e fazendo atendimento também. Então, muitos alunos, muitos servidores foram atendidos por esses servidores da área de saúde, da área psicológica e psiquiátrica do Instituto Federal de Alagoas. E também as ações de produção de material educativo por parte do setor de comunicação. A gente também tem um setor de comunicação bastante atuante, e só para a gente ter uma ideia de conteúdo educativo que eles produziram, pelo menos esse foi o último relatório que eles me enviaram na última sexta-feira, foram 100 notícias no portal do Instituto, 72 publicações no feed do Instagram, 881 stories, 4 lives, 24 vídeos produzidos, sem falar das entrevistas que foram dadas e outros materiais produzidos aqui pela instituição. Bom, eu fiz aí um resumo, das ações, evidentemente que eu tenho aí um quantitativo, não citei todos para não me alongar muito, mas esse é um resumo das ações que o Instituto Federal vem fazendo, de modo geral, para tentar combater aí a Covid e diminuir aí os impactos causados por essa disseminação do vírus. Ok, obrigada, Eunice. Muitas iniciativas aí, né? Então, de parabéns. Pessoal que está participando, quem tiver alguma dúvida, curiosidade e tudo mais, manda no chat, que daí a gente vê e o moderador chama vocês para fazer a pergunta. Dando continuidade aqui agora, professor Euler, quer mostrar as atividades daqui? Sim. Na realidade, eu vou fazer, então, um overview, como a professora falou, das ações da universidade como um todo, e depois a gente direciona para o nosso grupo, que é o do Fab Lab. O MEC, até aproveitando, foi uma grata surpresa ver o professor Jexiel aí também online. Ele já esteve aqui, já visitando o nosso Fab Lab, e a gente até interagiu para até o início da impressão, por exemplo, de protetores faciais. A gente, por ser essa característica do Fab Lab, a gente tem essa interação com outros estados e outras instituições. Então, fico feliz de ter ouvido os resultados obtidos aí no Instituto Federal de Alagoas. Como eu estava começando a falar, a gente tem, as ações que a Universidade Federal da Paraíba, ela se engajou, foram estipuladas, vamos dizer, das 17 ações que foram estabelecidas pelo MEC, pelo Ministério da Educação, no combate à pandemia, a UFPB participou de 16. Aqui está faltando agora, e que ainda já tem até caminhando para a 17ª, que seria o desenvolvimento de vacinas. Teve uma das pesquisadoras, e uma das pesquisas que estão sendo desenvolvidas foi aprovada recentemente no edital de fomento aqui do estado da FAPESC, e ela agora iniciou, completando, então, os 17 objetivos que o MEC havia estabelecido. E quais seriam esses? Para vocês terem noção, de atendimento por telemedicina até o desenvolvimento de equipamentos, feito os protetores faciais, que foi o que a gente iniciou com as ações,
depois o desenvolvimento de respiradores. A UFPB ela teve 2 projetos de respiradores, um de baixíssimo custo, na faixa de R$400, que até teve uma excelente repercussão no Brasil e no mundo, quanto também outro que é um ventilador que já tinha sido homologado pelo governo espanhol e que ele serve para pequenos trajetos ou pequenos tempos de locomoção. Desses dois, o segundo, o FabLab também contribuiu com a utilização ou a realização de cortes de acrílico, por exemplo, para montar o próprio respirador. E, além disso, a gente vem trabalhando em outras 3 ações, que é a fabricação de equipamentos. Um deles foi um laringoscópio, que é um equipamento que permite fazer a intubação do paciente, só que esse você coloca agora tem a possibilidade de acoplar uma pequena câmera que liga no celular, e isso facilita o profissional de saúde a fazer a intubação do paciente, diminuindo a chance de erro. Uma terceira ação que a gente vem projetando em parceria com o Hospital Universitário Lauro Vanderlei é basicamente uma caixa de acrílico que o profissional da saúde, após retirar o paciente da cama para fazer, ou necessitar ele fazer um exame ou alguma locomoção dentro do hospital, para evitar a contaminação e a propagação do vírus, é uma caixa de acrílico que coloca no paciente e fica, vamos dizer, da barriga para cima, ele imobilizado e protegido de contaminação. E, por fim, a gente vem trabalhando agora exaustivamente num projeto de um capacete, que a gente chama de capacete de ventilação não invasiva, que ele permite que, por exemplo, um paciente que esteja com insuficiência respiratória, ele consiga ter uma pressão positiva e, a partir daí, conectar diretamente na rede de oxigênio do hospital, não necessitando, num primeiro momento, a conexão num respirador. Então, isso faz com que haja a não necessidade do respirador, haja a não necessidade de intubar o paciente, que é um procedimento altamente invasivo, e, durante esse processo de intubação, existe também a propagação do vírus. Então, a gente espera que também, com essa utilização desse capacete, a gente consiga fazer com que haja uma recuperação melhor desse paciente e fazendo com que o risco de contaminação do profissional de saúde seja minimizado. A gente, para vocês terem noção, hoje deve estar saindo o resultado. Assim, eu já trabalhei com projetos na área de saúde, mas confesso para vocês que eu tinha esquecido o quão burocrático é. Claro, devido à importância da necessidade de ter uma segurança para o paciente. Então, a gente fez todo o desenvolvimento. Depois disso, fez a submissão do projeto numa plataforma chamada Plataforma Brasil, que você faz a submissão para o Ministério da Saúde, mostrando todo o detalhamento, como é que vai ser o procedimento de teste, e por aí, até, vamos dizer, a aplicação, o perfil do paciente, o passo a passo de utilização do capacete. Depois disso, ele é submetido para o Conselho de Ética aqui do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, e, por fim, após a realização dos testes, que a gente propôs um teste de 14 dias, a gente vai poder fazer o mais difícil, que é a submissão do registro à Anvisa. E não sei se vocês acompanharam, mas a maioria desses produtos que são desenvolvidos aqui no Brasil e que tem uma usabilidade ou uma aplicação direta, ela geralmente está travando nessa resolução ou nessa autorização por parte da Anvisa. Então, espero que, como eles estão com um processo otimizado e mais rápido para poder fazer esse registro, a gente, com os resultados positivos, nós consigamos ter vamos dizer, o registro desse tipo de equipamento e poder fazer a disseminação de forma mais adequada. A gente viu capacetes desse tipo sendo utilizados no mundo, principalmente na Itália e nos Estados Unidos. O equipamento mais barato que a gente viu foi em torno de $150. Então, hoje, com o dólar quase R$6, esse valor fica muito, além de alto, tem a questão dos fornecedores não estarem distribuindo esse tipo de equipamento,
por conta dessas restrições, e eles estão querendo atender os mercados locais. Então, essa proposta que a gente está fazendo seria basicamente atender uma demanda local e nacional, porque, para vocês terem noção, já recebi vários e-mails de todos os locais do Brasil, vários estados, querendo utilizar esse equipamento devido à funcionalidade e também à questão do baixo custo. Então, eu acredito que numa visão geral, seriam basicamente essas ações que o Fab Lab vem destacando, mas a gente também participou como universidade de 16 ações que vai desde a distribuição, fabricação e distribuição de álcool gel, álcool que a gente chama glicerinado, que também, para vocês terem noção, como eu não sou da área da química, tive esse aprendizado também. Esse álcool gel que a gente tem na prateleira da farmácia é basicamente o álcool que a gente recebe da usina, por exemplo, de produção de cana, só que ele reduz o teor alcoólico para 70 graus e ele coloca tipo um polímero para dar essa textura do gel. A gente está de uma forma tão dependente da China que até esse polímero estava faltando no mercado. Então, por isso que a gente inicialmente partiu para fazer, como não tinha como comprar esse polímero em canto nenhum, a universidade buscou vários fornecedores, a gente partiu para a utilização do álcool glicerinado, que faz com que a mão não sofra tanto, vamos dizer, com a influência do álcool puro. Então, ele também é usado como sanitizante e teve uma abrangência muito grande. Então, só para vocês terem noção, só o Fab Lab, a gente atendeu em torno de 24 estados. E a UFPB ela vai atender todos os estados da Paraíba com essas ações. O Fab Lab atendeu basicamente com o fornecimento de face shields. Foram 2.360 face shields impressas no modelo impresso com acetato e já entregue para as instituições de saúde principalmente, mas também atendemos outros setores. Então, acredito que foi mais ou menos uma geral, acho que qualquer dúvida eu fico à disposição, mas acredito que seria isso no primeiro momento. Ok, obrigado, professor. Pessoal que está participando, quem entrou agora também, eu reforço que qualquer dúvida, curiosidade, escrevam no chat que a gente fala aqui com os professores. Tiago, tua vez. Eu acho muito interessante todas as iniciativas organizadas pelos outros palestrantes, e eu gostaria de compartilhar um pouco também sobre o que é o HAC, que é um comitê do I3E focado em atividades humanitárias, Humanitarian Activities Committee. E eu represento esse comitê na região 9 do I3E, que são os países da América Latina e do Caribe, e dentro desse comitê nós temos algumas iniciativas que organizamos tanto do ponto de vista regional, na América Latina, como global. E uma oportunidade bem interessante é uma chamada para projetos ligados para combater o Covid-19 com projetos tecnológicos, e é um financiamento de até $5 mil que o comitê fornece para pessoas que tenham projetos ou iniciativas, e é uma chamada que está aberta até o dia 1º de junho, e é uma chamada global. Na América Latina ainda não foi concedido nenhum projeto, mas existem várias pessoas que estão trabalhando para submeter projetos para esse financiamento. A maioria dos projetos que foram implantados, porque é uma chamada nova, começou faz um mês, foram aprovados para a África e para a Ásia, e focando na América Latina, mais recentemente foi organizado um hackathon em conjunto com o Young Professional da região 9, da América Latina, e dos grupos sites. Um grupo site é um grupo de interesse em atividades humanitárias, onde engenheiros e pessoas da área tecnológica ou não tecnológica se juntam para realizar projetos humanitários em comunidade. E dentro desse hackathon, o nome do hackathon foi Hack Tech Covid,
Foram 48 horas de competição, onde os participantes desenvolveram projetos e foram divididos em 200 equipes, foram mais de 1.000 participantes, de 25 países, tanto da América Latina, como também alguns países da América do Norte, Europa e Ásia. Mas boa parte deles, dos participantes, 98%, foram da América Latina. Foram propostos pelos participantes, inicialmente, 134 projetos dessas 200 equipes, em áreas, porque tinha alguns projetos que eram nas mesmas áreas, por exemplo, respiradores, então tinha vários projetos respiradores, mas que foram submetidos no final de 48 horas, com treinamentos online, mentorias, também foram mais de 200 mentores na competição, no hackathon de diferentes países, falando português, espanhol, inglês. Foram submetidos 91 projetos. E dos 1.000 participantes que iniciaram a competição, 413 terminaram, conseguiram finalizar uma proposta do projeto. Entre os vencedores, foram premiados 15 projetos desses 91, sendo os 3 primeiros receberam financiamento de $1.000, mentoria de uma incubadora do Equador, uma mentoria online para evoluir o projeto, e também eles estão participando agora de rodadas de investimento para submeter projetos para o I3E, dentro dessa chamada de financiamento de projetos do Covid. Os outros 15, né, sem ser os 3 primeiros, eles também estão recebendo mentoria para submeter projetos para o financiamento do I3E. Entre os 3 projetos que ganharam, um dos projetos é da Bolívia, é um respirador chamado Mambu. Ele já está num estágio mais elevado de implementação, eles já fizeram alguns protótipos. E o segundo projeto foi um projeto que o nome é EC5VID. Ele é um projeto para fazer desinfecção de alimentos e produtos no supermercado. Então, quando você passa no caixa do supermercado, é um equipamento que os produtos passam pelo caixa, e através de raios UV e outros produtos, você consegue fazer a desinfecção tanto dos alimentos como dos produtos antes de sair do mercado. E o terceiro projeto vencedor o nome é Softec Covid Air, é um projeto da Argentina, que eles desenvolveram como se fosse um cartão eletrônico para pacientes e profissionais da saúde em hospitais, para quando ele chegar perto de alguém que tenha um Covid, ele receba um alerta, né, para ele ficar mais ciente, não só na UTI, mas também tem pessoas fora da UTI circulando no hospital, ficar mais ciente sobre a proteção e os cuidados. Então foram esses 3 projetos. Essas é um resumo das iniciativas que a gente estamos organizando pelo HAC, tanto do ponto de vista global como regional. Eu vou enviar os links dos projetos também no chat, também, que eu acho que pode ser interessante. Obrigado. Ok, obrigado, Thiago Alencar. Bom, essa era a primeira parte, né, do nosso evento, basicamente um resumo das atividades que vocês estão desenvolvendo. Agora eu queria saber se vocês pudessem detalhar um pouco mais a respeito das tecnologias que vocês viram ou utilizaram durante esses projetos, que vocês puderem contar, obviamente. Cecília, a minha participação e o conhecimento que eu tenho das ações de FAO, evidentemente, elas estão muito mais no nível de gestão, né, porque eu hoje assumo a pró-reitoria, e eu não sei se eu posso quebrar aqui um pouco o protocolo, porque eu me sentiria muito mais à vontade se o professor
já que se eu falasse, sabe, do projeto dele, eu acho que ele falaria com muito mais propriedade do que eu. Eu posso, evidentemente, eu recebo algumas coisas que eles enviam e acompanham do ponto de vista de gestão, mas eu até ficaria muito feliz, mas também entenderei se isso não for possível. Então, é mais uma sugestão, porque eu acho que é a pessoa mais apropriada por ter participado dessa construção, né? E queria também já cumprimentar o professor Euler e dizer sobre essa visita. Eu acompanhei também a visita dos professores do IFAL ao Fab Lab, porque naquela ocasião a gente pensava em montar um laboratório no campus Maceió, e a gente precisava de boas referências, né? Então, o pessoal foi até esse laboratório na UFPB, por entender da importância do laboratório e do aprendizado que a gente poderia ter. E aí já agradeço em nome do grupo pela receptividade, e hoje a gente está vendo frutos também dessa visita. O nosso laboratório está sendo montado, os equipamentos que a gente comprou, que adquiriu, eles chegaram, mas chegaram justamente no momento em que a gente está em quarentena. Então, a gente tem ido lá de maneira muito cautelosa, instalando esses equipamentos e testando esses equipamentos. Mas a gente já fica muito feliz, porque foi um dos laboratórios que nos serviu como base, como experiência, para a gente começar uma iniciativa que é muito importante para o Instituto, e não só para o Instituto, mas para a sociedade, né? No momento como esse, a gente vê os frutos da pesquisa, o fruto do trabalho desses profissionais. Então é isso, Cecília, eu faria essa proposição a você. Tranquilo, Anice. Eu vou aproveitar que tu puxou o Euler, aí eu vou perguntar, professor, você pode falar um pouco sobre as tecnologias, um pouco mais de detalhe nesse nível mais técnico, digamos assim? Sim. A gente basicamente utilizou as ferramentas de prototipagem digital. Os face shields foi feito com a utilização da impressão 3D. O corte do acetato, que era a película de proteção, a gente fez com uma parte utilizando a máquina de corte laser. Depois, como o número, como eu falei, o número de protetores foi aumentando, a demanda parecia água no deserto, entendeu? Assim, todo dia chegavam uns 5 e-mails, o pessoal solicitando e quantidades cada vez maiores. Então, a gente conseguiu até o apoio de uma gráfica da Universidade Estadual da Paraíba, que a gente conseguiu comprar 1 tonelada de acetato, para vocês terem noção, e eles fizeram o corte desse acetato, que serviu tanto para a Universidade Estadual da Paraíba, que também é uma coisa que eu gostaria de reforçar, que foi um projeto em rede. A gente conseguiu nos unirmos, as instituições paraibanas, a UFPB, o Instituto Federal da Paraíba, a UFCG e a Universidade Estadual da Paraíba. Então, para vocês terem noção, essas 4 instituições distribuíram mais de 45 mil máscaras. Iniciamos em um processo de fabricação utilizando o 3D, a impressão 3D, só que para ter noção, para fazer 2 hastes de uma máscara, de um face shield desse, levava em torno de 2 horas. Então, como a demanda era muito grande e assim, a gente não ia conseguir ter tempo hábil, porque isso os profissionais estavam precisando para ontem, o risco já era iminente de contaminação. Então, a gente conseguiu um parceiro que poderia fazer utilizando um processo de injeção plástica. Então, a gente fez isso daí e com esse parceiro, essa vazão, vamos dizer assim, se tornou muito mais rápido. Então, se iniciou na 3D, depois foi para esse processo industrial. Em paralelo, o laringoscópio, ele também foi feito utilizando impressão 3D, num projeto que a gente inicialmente verificou na internet que existia mas a gente fez umas adaptações, principalmente na questão de angulação desse laringoscópio, e já fizemos, utilizando a impressão 3D, entregamos 8 para o Hospital Universitário Lauro Vanderlei e mais 2 para o Hospital de Trauma de Campina Grande. A parte da caixa de proteção de acrílico, totalmente feita com a máquina de corte laser, e o capacete, parte dele, a gente utilizou a Halter CNC,
para fazer o corte do anel de vedação que ele tem, e também utilizou um processo já agora comercial, que é para vocês terem noção, a gente precisava fazer a colagem de plástico PVC. Esse PVC, imagina, não sei se vocês já viram, o pessoal usa até para fazer toalha de mesa, para proteger a mesa, ele coloca um plástico de PVC transparente para colocar em cima da mesa. Como é que a gente vedava aquilo para suportar uma pressão alta e não vazar? Então, a gente saiu procurando, fazendo até com ferro de passar, em casa, já que a gente não tem um equipamento específico, fez os primeiros testes e depois encontrou um parceiro que permitia fazer, ele trabalha com fabricação de toldos. Então, a gente buscou esse cara e ele conseguiu utilizar o processo dele industrial para fazer o fechamento de forma muito profissional, assim, e bem segura. Então, como protótipo, a coisa vai melhorando a cada versão que a gente vai fazendo. Então, basicamente, foram esses protótipos, a gente fez todo o modelamento utilizando ferramentas de computação, tipo SolidWorks, o Fusion e outras ferramentas computacionais, e utilizando muito a impressão 3D. Agora, o capacete, para vocês terem noção, a gente está também utilizando uma impressão 3D, mas agora, como é algo que precisa ter uma esterilização e que tem esse risco médio, a gente está utilizando outro processo que é a impressora de resina, que ela permite fazer as válvulas de forma bem, vamos dizer, criteriosa e que permite uma esterilização, até ir para um autoclave, para vocês terem noção. Então, a gente vai melhorando e aperfeiçoando esses protótipos à medida que vai produzindo. Beleza. Entendi. Eu vou aproveitar, professor, você estava falando de protótipos. Vocês têm alguma previsão assim, de tornar mesmo os protótipos virarem produtos ou entrar em um alcance maior para a sociedade, alguma coisa do tipo? Sim. Para você ter noção, os face shields, eu tenho certeza que já foi para a sociedade toda, porque o projeto que a gente tinha desenvolvido, as pessoas foram pegando, quando eu já vi, já está em São Paulo, o pessoal vendendo com indústria lá, entendeu? Então, esse é um case que eu tenho certeza que o projeto começou aqui, já chegou vamos dizer, nas mais variadas regiões. Com relação ao capacete, a gente tem interesse também de fazer com que haja essa disponibilização e essa comercialização por empresas. A gente, à medida que tiver o licenciamento por parte da Anvisa, a gente pretende fazer a disponibilização do projeto de forma até gratuita, ou não sei de que forma, vamos dizer, para otimizar e ter um alcance maior desse projeto. Então, a gente pretende fazer o licenciamento. Existe um dos respiradores que a UFPB já produziu, ele fez essa licença livre, entendeu? As pessoas poderiam produzir e comercializar, mas dando os devidos créditos para a instituição. Então, acho que vai ser algo nesse tipo que a gente vai fazer com o capacete também, a partir da validação que a gente pretende fazer. Agora, a gente vai começar com 40 pacientes, a partir dessa semana, em 4 hospitais aqui da região. O Hospital Universitário, Lauro Vanderlei, o Hospital da Unimed, aqui em João Pessoa, aí tem outro hospital chamado Clementino Fraga, que é um hospital referência para COVID, e outro hospital numa cidade aqui próxima chamada Cabedelo. Então, vão ser 40 capacetes para esse procedimento experimental. Ok. Tem alguma limitação nas tecnologias que vocês estão desenvolvendo, que vocês já estão tentando pensar em formas de melhorar? Sim, a principal limitação é de fazer cada vez mais e mais rápido, certo? Então, a gente, como essa primeira rodada foi protótipo, vamos dizer, a gente tem ainda um processo de fabricação que demora um tempo, principalmente para fazer a cola do material PVC. Ele tem 2 materiais, é o PVC e o látex. Então, a gente utiliza um material que ele faz a interface entre um suporte, vamos dizer assim, que faz a interface entre esses 2 materiais, e ele demora um certo tempo para fazer essa cola, vamos dizer, de forma que ela fique robusta. Então, a ideia agora é justamente utilizar esses equipamentos que a gente tem, o modelamento que a gente fez, e fazer algo que ele seja algo tipo de encaixe, e a gente parafuse, tenha uma segurança maior e que consiga fazer uma produção em escala de forma mais otimizada.
Então, esse é um processo que a gente já vai fazer para uma segunda versão. Ok, massa. Beleza. O Tiago Alencar e a Eunice colocaram alguns links no chat, pessoal, se vocês quiserem ver. O Tiago colocou alguns dos projetos vencedores aí da Hacktech Covid, e a chamada também de participação, que tem deadline agora para o dia 1º de junho. A Eunice também colocou alguns projetos, se vocês quiserem ver. Professor Euler também tiver algo que você queira colocar no chat, sinta-se à vontade. Tiago Alencar, desses projetos, tem algum projeto que tu gostaria de aprofundar um pouco mais, falar um pouco das tecnologias? Um projeto que eu achei interessante é o do respirador, e é um ponto também que foi comentado no webinar agora, por outro professor, que é a dificuldade, não só no Brasil, como em outros países, de conseguir a certificação. Existem vários projetos, certificação da agência de saúde do país. Existem vários projetos sendo realizados ao redor do mundo de respiradores, e existem normas para se construir respiradores. E um dos pontos de maior dificuldade para implantar esse tipo de projeto é a certificação, né? Você pode implantar o projeto, testar, mas a certificação acaba levando um certo tempo, depende de cada país, tem a sua legislação, e isso é uma restrição que acaba dificultando a implantação dos projetos. Mas esse projeto da Bolívia, ele já está bem próximo de conseguir aprovação da Agência Nacional da Bolívia. Ele já teve repercussão tanto na TV nacional da Bolívia, como nos rádios, e existem várias tecnologias, não só como respiradores, que podem ser implantados para solucionar problemas do Covid, que nem um dos projetos que eu achei bem interessante foi o nome do projeto que eu enviei no link, no chat, que é o SoftTech Covid Air, que não necessariamente é um produto físico que você precisa ter a certificação, porque, na verdade, é um cartão eletrônico que você faz um cadastro e tem toda a parte de tecnologia de programação por trás, e são projetos que acabam sendo um pouco mais fáceis de implantar dentro de hospitais, e também tecnologias web. Por exemplo, não foi um dos projetos vencedores, mas existiu também um projeto que ele fazia uma triagem dos pacientes com sintomas do COVID e acabava enviando esses dados dessa triagem para os hospitais na localidade daquela pessoa e preparando os hospitais para futuras pessoas que fossem participar ou atender no hospital com problemas, né? Então, uma das maiores dificuldades para implantar projetos respiradores, que não comentei, é a certificação, mas existe uma gama muito grande de outros projetos que podem ser implantados sem certificação, principalmente do ponto de vista tecnológico e de programação. Ok, obrigada, Tiago. Eu vou falar um pouco agora dos projetos da Vsoft. Para quem não conhece a Vsoft, ela é uma empresa de tecnologia com sede aqui em João Pessoa. Ela tem um foco muito grande em biometria, foi como ela iniciou, né? Todos os projetos eram basicamente fazer um detector de fingerprint, né? Fazer o reconhecimento facial, e era muito relacionado a isso. A gente tem projetos que são reconhecidos até que são top mundiais, mas aí a gente também cresceu muito e hoje a gente trabalha com várias outras iniciativas que, sobretudo, envolvem visão computacional. Então, a gente começou a desenvolver alguns outros projetos
também mais, saímos um pouco da biometria e focamos um pouco mais na questão do Covid. O primeiro deles foi um projeto que a gente chama de Touchless, que já era algo que a Vsoft estava querendo desenvolver, mas ela deu um foco maior nessa época, que é o seguinte, quando a gente está usando o celular, tem muitos celulares que têm a biometria habilitada, né, no telefone, ele tem um sensor de biometria, e aí a gente vai e coloca o dedo para fazer a identificação. Sendo que aí a Vsoft estava vendo que muitas vezes isso não é muito bom. Por exemplo, para quem usa smartphone com Android, o próprio Android ele é meio limitado quanto aos aplicativos com isso, principalmente relacionado à segurança. Então, por exemplo, se você tem lá sua biometria cadastrada, e aí outra pessoa acessa o teu telefone e tu consegue acessar o banco, por exemplo, dessa pessoa, já que a biometria dela já estava cadastrada lá naquele telefone. E aí a Vsoft olhou e fez, não, então a gente pode tentar sair um pouco dessa questão de ficar dependente do sensor. Então o que a gente fez? A gente desenvolveu uma tecnologia que fez com que a gente colocasse alguns dedos na frente da câmera e aí a gente conseguisse fazer a identificação biométrica dessa pessoa. A gente deu um foco maior nisso no Covid, justamente porque isso faz com que a pessoa não tenha tanto contato com com o smartphone e outros dispositivos. Então, você imagina, você tá lá, tem empresas que fazem a identificação biométrica do usuário e a pessoa não precisa estar tocando no sensor, né? Ela só vai, coloca os dedos próximos da câmera e isso evita o contato, possíveis contágios que tenha entre outras pessoas que estavam usando o sensor biométrico lá naquela empresa. Isso é uma coisa que já está em produção na Vsoft. A gente basicamente utiliza técnicas de processamento digital de imagens para isso. A gente recebe a imagem da câmera e faz esse tratamento. E esse foi o primeiro projeto que a gente desenvolveu nessa época. Depois disso, a gente saiu um pouco de biometria e fomos tentar fazer uma aplicação que identifique a quantidade de pessoas que estão em uma dada aglomeração. Então, digamos assim, você está em uma rua, tem uma câmera naquela rua, e aí a gente consegue saber quantas pessoas estão passando naquele momento naquela rua. Que a gente pode dizer, esse local aqui é um local de alto risco, então não passe por essa rua, evite essa aglomeração e tudo mais. Isso também é um produto que já está tendo alcance, a gente já está mandando para outras empresas e pessoas que queiram utilizar. Essa tecnologia a gente basicamente utiliza a inteligência artificial, particularmente Deep Learning. Então a câmera tira uma foto daquele ambiente, e aí ela alimenta uma rede neural para isso, e retorna a quantidade de pessoas que tem naquela imagem. Esses são os 2 projetos que foram, de fato, viraram produtos na Vsoft. Fora isso, temos um projeto em desenvolvimento atualmente, que foi uma necessidade de um dos nossos clientes, que é a questão de detectores de máscaras. Porque vocês podem ver ultimamente o que as pessoas estão fazendo, né? Tá saindo decretos agora nas cidades que as atividades podem começar a voltar desde que o ambiente seja exigido que a pessoa esteja com máscara. Então, o que a gente fez? A gente está fazendo uma inteligência artificial também utilizando Deep Learning, onde a gente basicamente detecta se aquela pessoa está com uma máscara no rosto, se ela está posicionada certinho aqui no nariz, cobrindo toda a região. E aí o nosso cliente, ele só deixa com que as pessoas entrem na sala se eles estiverem utilizando essa máscara. Esses são os projetos que nós estamos desenvolvendo lá na Vsoft. O detector está em fases iniciais, né? A gente está fazendo experimentos, coletando amostras, vendo quais são as limitações que a gente pode ter para virar produto de fato. Certinho?
Eu vou abrir agora um pouco para pergunta. Tem uma pergunta para a professora Eunice. Estão perguntando se seria possível falar um pouco mais sobre os protetores faciais e quais professores e campos estão participando com as impressoras 3D. Bom, com relação a esses protetores, a gente tem especificamente, até o momento, 2 professores, né, que é o professor Davi Carnaúba e o professor Luiz do campus. O professor Davi Carnaúba é do campus Satuba e o professor Luiz Gomes é do campus Maceió. Mas eu queria dar uma informação a mais, né, a gente adquiriu essas impressoras que chegaram há pouco tempo, acho que tem 2 semanas que chegaram, algumas impressoras e outros equipamentos, como uma máquina de cortadora laser, né, e uma router também, e esses equipamentos, eles estão no campus Maceió. A ideia é que a gente tenha um laboratório, inicialmente esse laboratório no campus Maceió, por ser um campus maior, é o maior campus que a gente tem, com um número maior de pesquisas, de professores, de estudantes, de cursos, e ficar próximo a um número também maior de outros campi que estão vizinhos, e que esse laboratório ele não seja apenas um laboratório para a utilização dos professores desse campus, mas que seja um laboratório compartilhado. A perspectiva é que a gente possa ampliar, né, ter outros laboratórios em outros campi, não apenas no campus Maceió, e também a aquisição dessas impressoras. Inclusive, já temos um processo em andamento para a aquisição de outras impressoras que irão para outros campi também. Então, no momento, a gente tem esses 2 professores, Luiz Gomes e Davi Carnaúba, mas com a chegada de outros insumos que a gente está aguardando, certamente outros professores poderão se envolver. É claro que de uma maneira mais controlada, em virtude do momento que a gente passa. Eu queria só também acrescentar com relação às máscaras de TNT que a gente começou a produzir com a ajuda, né, colaboração de colegas, servidores e de pessoas que participam do projeto de extensão. A gente tinha feito 1.000 unidades, mas infelizmente a gente precisou interromper em virtude de que parentes de 2 das pessoas que faziam essa fabricação estavam com suspeitas de Covid. Então, a gente precisou interromper por um tempo até que se confirmasse e que essas pessoas também tivessem condições de retornar. Então, é esse outro cuidado que a gente também tem tido, né, na nossa produção e no nosso acesso aos laboratórios. Ok. Uma outra pergunta aqui foi para dar para o professor Jaxiel explicar mais detalhes do projeto. Jaxiel, tu podes falar um pouquinho? Oi? Professor? Olá, boa tarde. Alô, vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Sim. Ok. Olá, boa tarde a todas, a todos. Inicialmente, agradecer o espaço, né, e parabenizar os colegas. O professor Euler, já conhecia, acompanha os trabalhos do Fab Lab, né, que eu acompanho através do perfil do Instagram. Então e tem o site também, né, do Fab Lab, a gente acaba acompanhando aqui os trabalhos que são desenvolvidos lá, né, conhecer os trabalhos também do Tiago, e, enfim, a professora Eunice, ela já mostrou com muita clareza, né, o nosso projeto, mas detalhando um pouco mais do que se trata, o nosso grupo de pesquisa, ele começou a estudar o uso da radiação ultravioleta para combater vírus, né, para inativar micro-organismos. Daí, então, começamos a pensar em protótipos de luminárias que pudessem ser utilizados em hospitais ou, enfim, ambientes que tenham
o risco de contaminação. Tá? Inicialmente surgiu o primeiro protótipo de luminária, que é a Direct UV, uma luminária facilmente manuseada, que ela serve para passar, né, por uma superfície, como se fosse um scanner ali, só que com uma lâmpada de radiação ultravioleta na faixa C, e o intuito é fazer a desinfecção de ambiente que tivesse relevo, maiores detalhes. E a gente foi aprofundando um pouco mais onde a gente poderia estar utilizando essa tecnologia, e foi quando surgiram outros modelos, né, de luminárias que pudessem ser utilizadas também. Daí, então, veio a luminária de acionamento remoto, né? Então, essa luminária ela tem o intuito de ser instalada em ambulâncias, principalmente em ambulâncias, mas pode ser instalada também em outros ambientes. É uma luminária que tem uma lâmpada ultravioleta C, e ela tem o acionamento remoto, justamente porque a radiação ultravioleta C ela pode ser prejudicial para o ser humano. Então, a ideia é acionar ela, né, sem a presença de pessoas. Ela tem um temporizador e ela permanece acesa durante um determinado tempo, que é o tempo necessário para a inativação de vírus ali daquele espaço. E as ideias foram migrando, né, até a gente chegar a um robô, porque já que a radiação ultravioleta ela pode afetar os seres humanos, então a ideia era que a gente pudesse ter uma estrutura que pudesse se movimentar, né, independentemente, e acessar, obviamente, espaços que possam estar contaminados. Baseado, né, em tipos de robôs que já existem em outros países, a gente desenvolveu o nosso próprio robô aqui, né, a um custo bem menor do que os que já existem no mercado. E foi quando nasceu o robô que a gente chamou aqui de Lampião, né? Então, o robô Lampião, ele tem algumas lâmpadas ultravioleta ali, então ele é controlado por radiofrequência, tem uma placa Arduino, ou seja, é simples de ser fabricado, a programação também é simples, e esse robô ele pode se locomover, por exemplo, por um corredor de hospital, ou ele chegar a uma ala, né, que está desocupada, e ele, então, tem uma carga maior de radiação ultravioleta, pode atingir um espaço maior ou reduzir o tempo de atuação ali da radiação ultravioleta, né? E, na sequência, a gente também desenvolveu uma caixa que tem uma luminária, né, obviamente com a radiação ultravioleta também, e o intuito é estar desinfectando máscaras de proteção ou qualquer objeto que possa ser colocado ali. Enfim, a ideia é desinfectar também objetos, né? Então a gente trabalha com essas vertentes. Atualmente, o projeto ele está focado no robô, né? Porque a gente quer determinar alguns parâmetros, como, por exemplo, o tempo necessário para que a luminária fique acesa, para estar inativando ali os vírus. Esse robô, como eu disse, ele foi desenvolvido com o intuito de ser apresentado à sociedade a baixo custo, ou seja, para que pudesse ser reproduzido. Então, ele tem a lâmpada ultravioleta como sendo o principal componente, mas foi feito com uma carcaça simples, né, de plástico. A gente utilizou motores de vidro elétrico de carro e pneus. A gente tem um professor no grupo, né, que é o professor Alberto. Ele é especialista em competição robótica, né? Então a gente tem umas competições aqui chamadas Sumo de robô e a gente utiliza muito essas pecinhas de robô, né? Então a gente pegou um pneu desse robô e colocou para compor esse robô de desinfecção, tá? Bom, para não me alongar muito, né, a gente começa a falar sobre os projetos, mas seriam essas as alternativas, né, que a gente encontrou aqui para estar contribuindo também, combatendo aí a Covid, tá? Mas parabenizar pela, as falas, né, e a satisfação, tá dividindo aqui o nosso projeto também com todos.
Ok. Obrigada, professor. Eu vou fazer uma pergunta agora, que aí tanto o professor Jaxiel quanto a professora Eunice podem responder, de forma que acharem melhor. Vocês... calma. Alguém perguntou aqui... Tem uma pergunta para o Jaxiel. Estou perguntando se a lâmpada desinfecta ar e superfícies expostas. Isso. A ideia é essa mesmo, é desinfectar. A gente pegou o procedimento, né, de hospitalar, que tem uma equipe de limpeza que vai fazer a desinfecção ali de ambientes. Então a ideia é que esse robô ele pudesse dar um auxílio a essa equipe, né? Ou seja, primeiro fazer a desinfecção com a radiação ultravioleta, para que depois pudesse vir o ser humano ali, enfim, evitar o risco de contágio, né? Essa é a ideia. Depois a gente viu que essa proposta também pode ser lançada não só para os hospitais, né? A gente fala de hospital porque é onde está o foco ali, são muitos profissionais da saúde que estão sendo infectados e a ideia era contribuir principalmente nesses ambientes. Mas as outras ideias, né? Eu vi até que o Tiago comentou sobre um projeto também que utiliza radiação ultravioleta em compras de supermercado. Eu acho que já tem relação com o que nós estamos desenvolvendo também, né? Então, a radiação ultravioleta ela está sendo bastante estudada por diversos países e a nossa ideia aqui é fazer isso a um custo que possa ser utilizado também, né? Considerando os diferentes cenários brasileiros. Mas a ideia é tanto superfície como também objetos. Ok. Existem algumas limitações ou possíveis trabalhos futuros que vocês estão querendo fazer? A limitação, né, a gente quer fazer experimentos diretamente com o coronavírus, porque a gente quer fazer uma relação da potência da lâmpada ultravioleta com o tempo necessário para inativar o vírus, né? Então, esse está sendo o principal gargalo, a gente conseguir modelar isso e entregar um produto para a sociedade com todas as referências e parâmetros determinados, né? E migrar isso, né? Na verdade, a intenção é potencializar a fabricação desses tipos de luminárias, né? Já é a baixo custo para esse propósito. A ideia é conseguir parcerias, né? A gente tem contado com o apoio aí da Pró-Reitoria de Pesquisa e a gente está buscando essas parcerias para, de repente, venha um parceiro que possa estar reproduzindo essa nossa tecnologia para chegar ao maior número de ambientes possível, né? E a gente também busca firmar parceria com os hospitais, né? Tem toda uma burocracia também, como o professor Euler falou, a gente vai descobrindo, conforme o projeto vai andando, a gente vai descobrindo as dificuldades, né? Bom que é um aprendizado também, mas são esses desafios que a gente tem pela frente. Ok. O José Miguel ele também perguntou o que acontece quando existem barreiras, tipo uma mesa, uma cadeira. Isso. Uma barreira significa uma sombra, né? E as sombras, elas impedem que a radiação ultravioleta possa atingir o micro-organismo que possa estar ali, né? Por trás daquele objeto, ou seja, na sombra. Então, a gente já está desenvolvendo vários tipos de luminárias justamente para tentar remediar esse problema, né? O robô, ele tem uma potência mais forte. Hoje o robô está com 10 lâmpadas ultravioleta de 75 watts, né? 36 a gente quer subir para 75 para aumentar ainda mais essa potência, seria lâmpadas de 36 ou 75 watts. E aqueles espaços onde possivelmente a radiação ultravioleta não chegou, então nós utilizaríamos de outras opções, como a Direct UV, né? Que é a luminária, a primeira que eu falei, que é a tipo scanner, que a professora Eunice também falou, explicou como que ela funciona. Então ela chegaria nos objetos que, de repente, estão nessa sombra, né? Ou seja, se tem um relevo ou ficou por trás de
alguma máquina, algum outro objeto, enfim. E aí seriam essas outras opções. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para os participantes, os palestrantes? O Theo Piedade está perguntando sobre as impressoras 3D no IFAL. Será possível acesso de alunos de SI para projetos específicos? Theo, a ideia é exatamente que os alunos possam realmente ter esse acesso, né? Por isso que eu coloquei aqui o laboratório, a ideia do laboratório é ser um laboratório compartilhado, mas é preciso que a gente possa também definir aí uma gestão de utilização desses equipamentos e de todo o laboratório, para que a gente possa fazer um uso mais efetivo, né, e cuidadoso dos equipamentos, mas a ideia é que sim, os alunos, tudo que a gente faz é com esse objetivo, né, é que o aluno, ele possa ter acesso aos equipamentos e possa estudar e desenvolver suas atividades de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico e inovação, tendo acesso, para isso que a gente tem trabalhado, para esse acesso ao aluno a esses equipamentos. Então, quanto a isso, não tenha dúvida. Só que de maneira gerenciada, né? A gente vai estudar uma forma de ter uma gestão de acesso a esses equipamentos. Mas não tenha dúvida, a ideia é que vocês utilizem sim. Ok, obrigada. Agora, Tiago Alencar, professor Euler e professora Eunice, vocês têm algum ponto a mais que vocês queiram ressaltar? Não, só agradecer o convite e dizer que fiquei muito feliz de ver as ações e uma coisa que é importante desse tipo de evento é você poder mostrar realmente a importância da instituição pública de ensino, pesquisa e extensão, porque não sei se vocês se recordaram, pouco tempo atrás, as universidades estavam sendo e as instituições de ensino público estavam sendo plantadas como sendo um local de baixa capacidade de produção e de atendimento. Então, sempre tem aquela história de que um mal vem para o bem. Nesse caso, para as universidades e os institutos federais, eu acredito que isso vai poder mostrar a importância e reforçar a importância das instituições públicas no tipo e a questão até mesmo estratégica dessas instituições na nossa sociedade. Com relação aos projetos dos colegas do Instituto Federal, surgiu uma demanda também, algo similar ou bem parecida desse tipo que eles estão trabalhando, só que aí vem a parte que, como engenheiro, eu sou um péssimo infectologista, vamos dizer assim, no sentido de que eu não sei, por exemplo, como é que eu garanto que depois desse processo a superfície, o local que foi higienizado, ele não tem vírus. A demanda que o pessoal aqui tinha feito era, por exemplo, para tentar reutilizar máscaras N95, porque no começo da pandemia eles estavam com um número, vamos dizer, a oferta de máscara desse tipo estava limitada, o preço muito alto, e os profissionais de saúde queriam reutilizar. Mesmo ele fazendo esse tipo de higienização ou de processo, como é que eu garanto que não tem vírus nele? Então, isso foi uma das coisas que a gente até travou, assim, a pesquisa, mas fico feliz que o pessoal do Instituto Federal está trabalhando nesse sentido. E me coloco à disposição, assim como o FabLab UFPB, a professora Camila, que divide a coordenação do laboratório juntamente comigo, e os demais colegas, o professor Ademar, o professor Maurício, o professor Lucas, que trabalham comigo no FabLab. Então, estamos abertos à demanda da sociedade e fico feliz de estar podendo compartilhar isso aqui com vocês. Então,
mais satisfeito. Ok, obrigado. Tiago Alencar, tens algo a acrescentar? Eu gostaria de agradecer o convite, foi muito produtivo também ouvir um pouco mais sobre as iniciativas que estão sendo implantadas aqui no Brasil, no combate ao Covid-19. E 2 pontos que eu gostaria de compartilhar, que eu acho que seria interessante tanto para as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, até também para as pessoas que estão participando do web, né? São conceitos de desenvolvimento sustentável, da ONU, que é a ONU, em 1915, ela definiu 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que entre eles, eu vou enviar o link no chat, mas entre esses 17 desafios de desenvolvimento sustentável da ONU, tem também a parte de saúde, acesso à saúde, entre outros. Então, eu acho que tanto na discussão ou no pedido de financiamentos, como tem essa chamada do RAC ou financiamentos para outras agências, abordar um pouco sobre essa abordagem dos 17 desafios de desenvolvimento sustentável da ONU, como parte dos projetos do Covid pode agregar na discussão e na implantação dos projetos. E um outro conceito é que também, para conseguir financiamentos tanto de empresas como de órgãos públicos nos projetos, é um conceito chamado de Social Return on Investment, que é o retorno social de investimento. Normalmente, quando as empresas, os projetos são implantados por empresas, eles buscam só o retorno financeiro. Existe um outro conceito que chama de Social Return on Investment, que é retorno social de investimento. Vou colocar aqui a descrição, que depois você pode pesquisar um pouco mais, que é sobre como que você consegue ter um retorno social para um determinado projeto. Ou seja, bem resumidamente, assim, imagina que você tem um projeto que, um projeto do Covid, se você não, sem ele, o gasto com público, com hospitais, para tratar, acaba sendo, por exemplo, para 100 pessoas, vai ser 3 milhões de reais é o projeto. E se você tem um projeto que o governo vai investir, ou uma empresa vai investir no seu projeto, e vai diminuir o número de pessoas internadas consideravelmente, então, e o projeto vai receber um investimento de 1 milhão, então você vai economizar, fazendo o balanço, 2 milhões de reais. Mais ou menos isso, resumindo. Então, pode ser um conceito bem interessante, tanto para os projetos como para as pessoas que estão trabalhando com iniciativas do Covid. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Ok, então, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram do nosso webinar. Agradecer também ao professor Euler, professor Eunice, professor Jaxiel e ao Tiago Alencar. Gostei muito dos projetos que foram falados aqui. Quem tiver mais curiosidades ou sugestões de atividades, vocês podem entrar em contato com o Young Professionals. Eu vou colocar aqui no chat nossas redes sociais, e aí vocês também podem ficar atentos aos nossos próximos eventos. A gente costuma estar fazendo eventos semanalmente, sempre nesse formato, aqui no Google Meet. Então, é isso, pessoal. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada também.